Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe com os amigos. Meu nome é Clóvis Faleiro, sou consultor de empresas, formado em administração. Criei o canal no ano passado. Esse mês agora estamos completando 10 meses de criação do Viver de Renda. Qual o nosso objetivo? Não é fazer análise nem recomendação de ações. Aqui eu procuro passar para vocês a minha experiência profissional e enquanto investidor. 30 anos como consultor, trabalhando para grandes empresas do Brasil e do exterior. Conheço o mundo empresarial por dentro. Vivi esse ambiente corporativo internamente, prestando consultoria e serviços e convivendo com a alta administração de grandes empresas, muitas delas com ações na Bolsa Brasileira, na Bolsa de Nova York, na Nasdaq, né? Então, esse ambiente eu conheço bem. Sei como funciona o universo corporativo. Além disso, 15 anos como investidor, vivendo e aprendendo, apanhando e acertando, porque não teve ninguém que me orientasse. Fui um autodidata, uma pessoa que foi buscar conhecimento. Cometeu todos os erros nessa caminhada e foi aprendendo a cada erro cometido para não repeti-lo, porque essa é a sabedoria da vida. Você erra, corrige rápido e segue em frente. É assim que a gente tem que fazer. Fiz um vídeo recentemente falando sobre a importância de estudar as empresas, de termos uma convicção e de não ficarmos incomodados com as correções, porque as correções são naturais no mercado de ações. Estamos falando de renda variável. Sobe, desce, é assim que faz, é assim que acontece. Não é renda fixa, mas, por outro lado, o caminho da riqueza passa pela Bolsa de Valores. Não ficaremos ricos investindo em renda fixa, em títulos do Tesouro. Isso não gera riqueza, isso não muda a nossa vida de patamar. Por outro lado, precisamos entender que a Bolsa não sobe todos os dias. A Bolsa não sobe todos os meses. Existe risco, existe oscilações no caminho. Existe volatilidade. O risco está associado ao seu nível de conhecimento. Quanto maior o seu conhecimento, menor será o risco. Quanto maior o seu conhecimento, menor o risco. O contrário também é verdade. Quanto menos você sabe o que está acontecendo, quanto menos você sabe o que está fazendo, maiores são as chances de fracasso, de insucesso, de perda. O seu controle emocional precisa estar em dia. Você precisa se conhecer. Você precisa dominar suas emoções. Você precisa ter tranquilidade, calma, serenidade. Sobretudo nos momentos de correções, porque elas existem, sempre existiram e vão continuar existindo, isso é certo. Não há por que ficar surpreso com a volatilidade. O que é importante entender sobre volatilidade? Ela é maior no curto prazo, menor no longo prazo. Se você pensar em uma semana, em um mês, em um trimestre, em um semestre, a volatilidade é grande. Se você pensar em 3 anos, em 5 anos, em 10 anos, a volatilidade vai diminuindo. É tudo como você olha, tudo como você observa. Depende da sua perspectiva. É assim simples, gente. O que dá trabalho? Mudar a cabeça. É isso que dá trabalho. A grande luta que a gente tem que travar é contra a gente mesmo. Temos que entender isso. O nosso maior inimigo na Bolsa somos nós. Por quê? Porque a gente não tem a mentalidade programada do modo correto para ser investidor. A gente precisa mudar o nosso cérebro. Mudar. Mudar o jeito de pensar, mudar o jeito de agir. Por quê? Porque apenas 5% das pessoas são milionárias. E elas são milionárias porque pensam de um jeito diferente. São milionárias porque pensam de um jeito diferente. Você precisa entender isso e ter espírito de abertura.
e procurar seguir as pessoas de sucesso, as pessoas que chegaram a ter sucesso, as pessoas que realizaram grandes coisas. Essas têm que ser as suas referências. Essa tem que ser a sua busca. Eu sempre procurei me conectar, sempre procurei buscar ter como referências as pessoas que realizaram grandes obras, grandes coisas. Então eu sempre procurei seguir o Jorge Gerdau, o Jorge Paulo Lema, Norberto Odebrecht, Abílio Diniz, Antônio Hermílio de Moraes, Warren Buffett, Howard Marks, Steve Jobs, Bill Gates. Essas pessoas sempre foram pessoas que eu ficava com elas no meu radar, antenado ao que elas estavam fazendo. Poxa, como é a história desse cara? Eu procurava ler, procurava acompanhar tudo que eles falavam, davam entrevistas, saíam na TV, noticiários. Eu estava sempre ávido em busca de informações dessas pessoas. Por quê? Porque elas foram pessoas que deram certo na vida. E a gente tem que buscar as pessoas que deram certo. Não adianta ficar no meio da multidão. O meio da multidão, eu costumo dizer que só é legal quando você está dentro do bloco de carnaval. Eu adoro o Camaleão. Eu saio com o Bel Marx na avenida e adoro aquela multidão do Camaleão. Mas só funciona ali, naquele momento, daquela energia, entendeu? Fora isso, no mundo dos investimentos, afaste-se da multidão. Ela sempre vai estar indo na direção errada. Ela sempre está associada a um pensamento limitado. Então você tem que buscar as pessoas que fizeram a diferença ao longo de sua vida. E tenha atenção nisso, porque você precisa ter esse despreendimento de saber que sabe menos e que precisa se conectar com quem sabe mais. Porque se você for a pessoa mais inteligente numa mesa, você certamente estará na mesa errada. Entendeu? Se você for a pessoa mais inteligente numa mesa, você estará certamente na mesa errada. O que é que isso quer dizer? É que você precisa estar sempre se associando ou buscando estar com pessoas que conseguiram fazer mais do que você. Isso é essencial para que você tenha sucesso. Isso é super importante para construir sucesso, certo? Outro dia, recentemente agora, o Warren Buffett fez a sua reunião dos resultados, né, da sua empresa e ele disse que estava observando, né, o que estava acontecendo nos últimos anos, e ele disse assim: se nós olharmos para as 20 maiores empresas de 30 anos atrás, as 20 maiores empresas de 30 anos atrás, nenhuma destas tem entre elas a Apple ou a Aramco, uma empresa saudita de petróleo. Se você olhar as 30 grandes empresas do mundo, né? As 30 grandes empresas do mundo, as 20 grandes empresas do mundo, de 30 anos atrás, você não vai conseguir enxergar entre elas a Aramco e a Apple. Então o que está acontecendo? Está acontecendo que o mundo está em transformação e que grandes gigantes surgem no decorrer do tempo. Grandes empresas nascem, crescem, se desenvolvem ao longo do tempo e que às vezes isso passa despercebido porque você fica olhando para o que já fez sucesso, mas existem novas histórias de sucesso sendo construídas a todos os dias. Né? E ele disse, isso nos serve como um lembrete de que coisas extraordinárias acontecem. Coisas extraordinárias acontecem. Né? Por isso ele disse assim no final, por isso que eu acho que uma pessoa comum não consegue saber escolher corretamente ações. Ou seja, você precisa procurar não ser comum, não ser uma pessoa que está no meio da multidão. Você tem que ter um olhar diferenciado, você tem que estar buscando se informar, adquirir conhecimentos, procurar enxergar o que poucos enxergam. Por outro lado,
aprender a ter a paciência de investir no longo prazo. Isso é fundamental. Recente estudo também, eu queria compartilhar aqui com vocês, pegaram algumas empresas na Standard Poor's 500, né, o índice das maiores empresas que negociam nos Estados Unidos, e eles pegaram de 1990 até 2020 e foram ver o que aconteceu com as empresas. E aí eles encontraram 10 ações que nesse período valorizaram mais de 50.000%. 10 ações que valorizaram mais de 50.000% no período de 1990 até 2020. Então, o que isso também nos mostra? Que investir no longo prazo faz todo sentido. Investir no longo prazo faz todo sentido. Basta você fazer as escolhas certas. Isso dá trabalho, isso é difícil. Não se acerta 100%. Não se acerta, às vezes, 50%. Mas é possível ter taxas de acerto e pegar grandes ondas de valorização, né? Dentre essas empresas, destacaram-se, né, as empresas que valorizaram mais de 50.000%, de 1990 a 2020. Uma empresa chamada Laboratórios Index, o grupo Altria, a United Health Group, que é um gigante da área de saúde, a Kansas City Southern, a Best Buy Company, a Cerner Corporation, a Jack Henry & Associates, a Amazon, a Monster Beverage e a Lojas Ross. Então essas foram as empresas que se destacaram mais de 50.000% de valorizações nesse período. Então veja que algumas conhecidas, outras nem tanto para nós aqui no Brasil, né? Mas são todas empresas americanas. Então invista em conhecimento, invista em estudo, né? Procura identificar as oportunidades, elas existem, isso é importante entender, elas existem. Correções sempre vão existir, correções sempre vão existir. E o que fazer nas correções? Aproveitá-las, aproveitar as oportunidades que surgem nessas correções, né? Então, todos os dias a gente vai se deparar com a oportunidade de ver o mercado de um jeito. Você vai descobrir que a bolsa não sobe todos os dias, você vai descobrir que existem riscos, que existem volatilidades, você vai descobrir que as quedas, apesar de toda angústia, geram boas oportunidades de entrada. Tudo isso vai depender apenas da sua forma de ver o mundo, da sua percepção, da sua perspectiva. Ou seja, como você lê o mercado é que vai determinar a forma como você vai se relacionar com ele. O seu jeito de pensar vai pautar as suas decisões. Pense nisso, porque no fundo, investir começa aqui, na sua mente. Aí está o segredo do sucesso dos investidores, a forma como eles pensam. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.